Tem história que é rio comprido, vem de muito longe, de muito tempo atrás, traz um pouco de cada canto por onde passou e chega até nós. Água essencial para nossa sede. Tem outras que nascem no tempo presente, florescem das ideias de quem gosta de brincar e criar com palavras. E como se fosse uma fruta recém-apanhada do pé, nos é oferecida para saborearmos. São muitos caminhos, mas uma só certeza. Uma boa história é um alimento. Uma boa história é uma janela que se abre. Tantos mundos, tantos lugares, tantos personagens podemos conhecer sem nem precisar sair de casa. Por isso mesmo, eu já estou de malas prontas para esta viagem pelos contos e lendas do Vale Encantado, do Vale do Paraíba. Vou conduzida pelo fio da meada do famigerado Pedro Malazarte, quando esteve por lá. Através deste livro, Contos e Lendas de um Vale Encantado, escrito e ilustrado pelo Ricardo Azevedo, eu sigo a travessia para este lugar, tão cheio de mistérios, tão cheio de encanto, tão cheio de festas, de crendices e tradições e, claro, tão cheio de histórias. Então deixa que eu te conto. Pedro Malazarte, o maior malandro que já existiu, avisou que ia correr mundo. Pegou um embornal, despediu-se e foi que foi. Andou. Subiu e desceu tudo quanto foi serra, cruzou rio, cruzou riacho, cruzou floresta, cruzou muitas cidades e por onde passava, dava um jeito de aprontar alguma e conseguir algum tostão para se alimentar e descansar. Menina, casa comigo que eu sou bom trabalhador. Com chuva eu não vou para a roça, com sol eu também não vou. Quando andava pela região do Vale do Paraíba, aconteceu que ele andou por paisagens muito bonitas, lindas, porém praticamente desertas de moradores. E por isso ele não arranjou nenhum lugar para descansar e nem para se alimentar. Meio-dia, macaca assovia, panela no fogo, barriga vazia. Quando ele já estava desesperado com aquela situação, sem lugar nenhum para arranjar um tiquinho de comida sequer, ele avistou lá longe uma casinha. Valei-me, minha Nossa Senhora! Ele saiu desesperado, tentando chegar, com medo de nem ter forças para aguentar chegar até lá. Mas antes mesmo que ele chegasse, ele foi sentindo, aquele cheirinho morno e gostoso da comida que praticamente convida a gente para se aproximar e comer logo. Chegando na frente da casa, ele deu uma espiadinha pela janela e, nossa, viu uma mulher preparando o jantar numa panela imensa. Ele teve certeza que naquela noite ele dormiria de barriga cheia. Bateu na porta e quando a dona da casa veio atender, ele perguntou se ela não teria um pouquinho de comida, pelo amor de Deus, humildemente, para oferecer para ele, que ele estava andando há muitos dias, tantos dias sem comer, já estava morto de fome, se sentindo até fraco. A mulher, que era muito avarenta, deu um sorrisinho sem graça, disfarçou e falou: "Nossa, moço, hoje não tenho. Olha, juro por Deus, não tenho. Para você ver como é que tá a situação, nem eu mesma vou jantar hoje. Passa outro dia que eu dou um jeito de te ajudar, viu?" Um perfume gostoso de comida passou novamente perto de Pedro Malazarte, dizendo exatamente o contrário do que a mulher disse. Foi aí que o Pedro decidiu aprontar.
Ele olhou para baixo, fez uma cara de coitado e falou: não tem problema, dona, não tem problema não, né? Quando tem, tem. Mas quando não tem, fazer o quê? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. E eu vou ter que sacudir. Eu acho que eu vou... Ele fez essa pausa dramática. Eu acho que eu vou, então... Acho que eu vou fazer uma sopa de pedra. Sopa de pedra? Na mosca. Na hora, a mulher já regalou os olhos desse tamanho, curiosa para saber o que era aquela tal sopa de pedra. E o Pedro, vendo que ela mordeu a isca, puxou mais forte e continuou. O quê? A senhora nunca ouviu falar de sopa de pedra? Não. Nunca ouviu falar de sopa de pedra? Não acredito. Nessa região aqui ninguém conhece a tal da sopa de pedra. Ela falou: não, juro por Deus, por essa luz que me alumia. Olha, eu cozinho há muitos anos. Nunca ouvi falar de sopa de pedra. Ah, o Malazarte desembestou a falar e disse que sopa de pedra era isso, que a sopa de pedra era aquilo, e disse que ele já tinha viajado o mundo todo e em todo restaurante sempre estava lá no cardápio, sopa de pedra, e num preço muito alto, viu? E disse que sopa de pedra era melhor que sopa de ervilha, que sopa de feijão, que sopa de mandioca, que sopa de qualquer coisa. Falou tanto dessa sopa, mas tanto, que ao terminar, a mulher já estava quase desembestada e babando, imaginando como que aquela sopa era apetitosa. O malandro, percebendo que ela estava na sua isca, não perdeu tempo. Já lançou assim: olha só, vamos fazer o seguinte, como a senhora foi muito educada comigo, eu não posso ir embora sem ensiná-la a fazer essa receita. A senhora não teria, por acaso, um tacho? A senhora me empresta um tacho e eu faço uma sopa aqui, ó, na sua frente. A mulher, tão curiosa que estava, nem percebeu que estava caindo nas artimanhas do malandro. Rapidinho, foi para dentro de casa e voltou trazendo o tacho na mão. Malazarte encheu o tacho de água, acendeu uma fogueira e colocou a água para ferver. Em seguida, abaixou-se e começou a andar de quatro, pegando toda a pedra que encontrava pelo caminho. Olhava, analisava, cheirava, mordia. Essa aqui tá uma delícia. Essa daqui tá muito dura. Essa daqui tá bonita. Depois limpava com cuidado, olhava e as que ele gostava, jogava dentro do tacho. A mulher lá da porta da casa só observava. Quando a água começou a ferver, ele pediu com voz jeitosa: a senhora não teria por acaso uma colher e um tiquinho assim, ó, bem pouquinho de manteiga? Manteiga, a que a senhora tiver, só um pouquinho assim mesmo, não quero incomodar. A mulher estava tão curiosa que rapidamente entrou, pegou a colher, a manteiga e entregou para o Malazarte. Ele colocou a manteiga na água, mexeu, fechou os olhos, sentiu aquele cheiro, suspirou de alegria e continuou ainda com voz jeitosa: e uma pitadinha de nada de sal, a senhora teria para me emprestar? A mulher rapidinho foi lá na casa e voltou com um pouquinho de sal. E ele continuou mexendo e pedindo: uma rodelinha de cebola, a senhora teria? Mexendo e pedindo: um cadiquinho de nada de cheiro verde, a senhora teria? E foi mexendo e pedindo. Agora um pouquinho de chuchu, batata doce, a senhora teria? E foi mexendo e pedindo. E a cada pedido, logicamente, a mulher ficava mais curiosa, rapidinho ia para dentro, pegava o ingrediente e entregava para o malandro. Aquela sopa de pedra, oh minha gente, estava cheirando muito melhor que a comida que ela estava fazendo lá dentro.
E estava fervendo, 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 e ela nem percebia que ela estava fervendo junta naquela enganação. Quando a sopa já estava quase no final, ele ainda finalizou e pediu: a senhora teria um naco de linguiça e um pouquinho de arroz, só para dar um gosto final nessa sopa de pedra? Mais uma vez, ela foi lá para dentro de casa e trouxe para ele. Então, só foi o tempo daquela sopa terminar. Ela já estava com água na boca. O Pedro só finalizou pedindo: não quero incomodar a senhora, eu falei que estava com pressa de ir embora, mas um prato bem fundo, desses pratos de sopa, a senhora tem para me emprestar? Rapidamente o prato chegou até a mão dele. Ele se serviu. Colocou aquele prato de sopa fundo, abaixou a cabeça para não ter que oferecer e comeu inteirinho até raspar o fundo. Terminou, comeu de novo. Terminou mais um, comeu de novo. E no fim dessa conversa, só restaram as pedras no fundo do tacho. Uai, mas e a pedra? Perguntou a mulher. Pedro, então, pegou as pedras, lavou, secou e guardou no embornal antes de responder. Essas aqui eu vou guardar para quando eu fizer a próxima sopa. Depois disso, tirou o chapéu, agradeceu, bateu na pança, soltou um pum, despediu-se e foi embora. Todo lampeiro. A mulher ficou parada na porta, sem entender nada, pensando, pensando, pensando e até hoje lambendo os beiços de vontade. Esta sopa de malandro tem sabor de enganação, receita de faz de conta e aroma de confusão. Termina mais uma história do famigerado Malazarte, que seguiu seu caminho errante, aprontando por toda parte. Assim me contaram essa história, do jeitinho que eu conto. Só coloco um temperinho e aumento o meu ponto. Agora eu sigo meu caminho, vou nas asas da imaginação. Assim termina essa história e acabou-se a contação.